Sejam todos bem-vindos, estamos aqui com a nossa Escola Bereana Online, mais uma sexta-feira, mais um estudo para poder abençoar a sua vida. Eu, pastor Edvanei, tenho o prazer de estar aqui para daqui a pouco nós termos a aula da lição de número 12. O trimestre está avançando para o seu final, mas tem muita matéria boa ainda, muito estudo abençoado sobre a Epístola aos Hebreus. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial para poder estar com a gente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você que acompanha aqui a nossa Escola Bereana Online, que você possa curtir essa aula, que você possa comentar, compartilhar com o maior número de pessoas e também que você possa fazer com que a sua inscrição seja ratificada neste momento. Muitas pessoas acompanham aqui o canal da EBD ADVEC, mas não fazem inscrição e aí acabam que perdem algumas aulas que são colocadas aqui também. Então, você que está aqui nos acompanhando, por favor, seja uma pessoa inscrita no nosso canal. Sem mais delongas aqui, eu quero chamar para estar com a gente, e você aí que está online, você vai receber a nossa professora convidada e você vai demonstrar o seu carinho aí por intermédio do seu like, por intermédio do seu comentário, porque desta forma a gente consegue aqui online repassar para a nossa professora convidada esta noite, para poder ser recebida com o nosso calor humano, né? Está aqui com a gente para poder ministrar essa aula de lição de número 12, a professora Simone Monteiro, da nossa ADVEC e-Escada. Seja bem-vinda, Simone. Tudo bom com você? Tudo bom, pastor Edvanei, Paz do Senhor. E Paz do Senhor a todos, né, que vão estar nos acompanhando nessa lição. Está em no trimestre, né? E desde já agradecer pela oportunidade, pela credibilidade, né? Estender esse agradecimento ao nosso pastor Ronaldo também, tá? Amém. Então, Então, vou estar orando, Simone, e depois passando para você, de maneira à vontade, fazer a ministração da lição de número 12, tá bom? Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo da palavra de Deus, que tu possa abençoar a vida da professora Simoni, que ela venha a ser canal de bênção na instrução da tua palavra. É o que nós oramos, te entregamos para que o Espírito Santo venha conduzi-la nessa fala, neste momento de aula, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Simoni, uma boa aula para você e Deus te abençoe. amém. Então, vamos lá, né, nessa lição extraordinária, que é a nossa lição 12, tá? Estamos aí com a epístola, né, aos Hebreus, a Suprema Revisão de Cristo. E eu sou Simone Monteiro, né? O pastor acabou de apresentar. Gostaria de falar um pouquinho que sou esposa de Aide, sou mãe, sou esposa, sou mulher, né? E estamos aqui para aprender ainda mais da palavra do Senhor. Amém? E nosso texto bíblico básico, né? A lição tem por título A Natureza da Fé em Deus. E nosso texto bíblico básico, ele está em Hebreus. Quem não está com a revista, pega a tua Bíblia, esteja munido aí da sua Bíblia, do seu caderno de anotação, né? É sempre bom estarmos aí anotando, até mesmo para que possamos pesquisar, que possamos realmente aprendermos ainda mais, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas nós devemos também praticar, né? Irmos além daquilo que nós podemos fornecer aqui, tá? Então, Hebreus, capítulo 11, versículos do 1 ao 6, 13, 39 e 40, tá? Então, que vocês possam absorver essa leitura. Eu quero deixar, né, não só o primeiro, mas eu quero aqui deixar a parte 2, né? O versículo 2 que diz, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A gente vai falar sobre o que é fé, a gente vai ver aqui no texto áureo, né? O texto de ouro aí da nossa lição, que o escritor aos Hebreus, ele dá uma definição de fé, né? Ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E aí, quando a gente vai ver esse versículo 2 que eu deixei aqui, tá? Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.
É porque em toda a nossa lição, nós vamos adentrar a vida de alguns heróis da fé que está contido, né, neste capítulo 11, para que a gente possa entender uma coisa, que a nossa vida cristã, ela é espiritual. E qual é a base da nossa vida cristã, se não a fé? Não é verdade? Então, a lição vem trazer aqui para nós alguns objetivos, tá? Nomear as atitudes que definem a fé, identificar alguns heróis da fé e estimar uma vida de fé ante as dificuldades da carreira cristã. E essa carreira cristã nossa é a nossa vida. E quando a gente fala de fé, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, sobre uma fé espiritual, sobre uma fé sobrenatural, é justamente essa, da nossa vida cristã, onde nós podemos alinhar a nossa vida ao sobrenatural. Tá? Na introdução aqui, eu quero trabalhar com vocês que o escritor de Hebreus, a gente já começa nessa visão de fé, porque nós vimos em todo o trimestre que não há o nome do escritor de Hebreus. Em todas as lições, nós sempre estamos ouvindo esse nome, né? O escritor, apenas isso, o escritor, mas a gente não tem o nome daquele que escreveu a carta. E por fé, né, por algo que é além daquilo que acreditamos, nós sabemos que ela foi escrita por um homem, toda a Bíblia foi escrita por um homem, por homens, né? E o escritor de Hebreus, aí é totalmente inspirado pelo Espírito Santo, né? E a gente só consegue compreender isso por fé, né? Por esse firme fundamento, tá? E aí esse escritor de Hebreus, ele se esforça em todo o tempo para fortalecer a fé dos cristãos. Ele vai trazer lá para aquele povo, que é o que a gente faz isso hoje, vai rememorando, vai trazendo a memória, né? Na vida, a memória de todos hoje, todos nós cristãos, tudo aquilo lá que aconteceu por testemunho, né? Porque quem não gosta de um testemunho, não é verdade? Quem não tem um testemunho de fé? Um testemunho de uma cura, não é verdade? Faz sentido isso para vocês? Né? Que todos nós temos aí um testemunho de fé, de cura, de oração, né? Uma petição a Deus e por fé, por acreditarmos, nós conseguirmos vislumbrar isso materialmente, né? Então, ele fala, ele vem afirmando que nos 2 últimos versículos que a gente viu lá, a gente pode, né? Depois vocês leiam em Hebreus 10, né? No capítulo anterior, ele vai finalizar, tá certo? Depois vocês leiam, anotem aí, Hebreus 10, 38 e 39, tá? Que o justo viverá da fé. Então, e quem é esse justo? Fomos justificados, né? Por nosso Senhor. Então, nós viveremos pela fé. É isso que ele vem trazer para a gente. E aí não poderia recuar. E ele diz que aquele que vive pela fé, o justo vive pela fé, e ele não pode recuar. Né? E ainda ressalta que não somos dos que retrocedem. Então, mais do que creem, né, para essa conservação da alma, dos que avançam como vencedores, dos que almejam chegar à terra prometida. Né? Porque lá, naquela época, eles tinham a visão de algo, sempre tinha a visão de algo, eles queriam chegar à terra prometida, eles estavam em batalhas, e sempre por fé, por crer que aquele todo-poderoso, aquele que prometeu, ele estava ali a cumprir. Né? E aí, uma breve mensagem de Charles Spurgeon, sabe? Vou deixar para vocês, que uma pequena fé levará tua alma ao céu. Uma grande fé trará o céu para a sua alma. E quando eu falo dessa frase de Charles Spurgeon, a gente acaba se remetendo aí, mais uma vez, à nossa vida cristã, que ela é totalmente espiritual. Se não adentrarmos por fé, né, crendo sempre naquilo que o Senhor nos prometeu, naquilo que ele deixou na sua Sagrada Escritura, que seu filho iria, né, organizar toda a morada, construir algo para nós, como é que poderíamos sobreviver se não crêssemos?
né? Como seria a igreja hoje? Como estaríamos hoje? Não é verdade? E aí, o que é fé? Eu costumo sempre dizer que nós devemos saber sempre do que é certo, porque tudo aquilo que vier de errado, que permeie a heresia, nós podemos aí sim recuar, não é verdade? E fé é o fundamento. Fé enxerga o invisível. É uma certeza da existência de algo. E como bem diz, né, Hebreus 11:1, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, né? Ato substancial, nós poderemos tocar, né, algum dia das coisas que a gente ainda não vê. E ainda falando sobre o que é fé, para o autor de Hebreus, a fé é uma esperança absolutamente segura de que o que crê é verdade e o que se espera tem que sobreviver. A gente fica naquela questão, né? Muitas das vezes de acreditar em algo e em qualquer situação contrária nós desistimos, nós recuamos, né? E é por isso, e sabendo da nossa pequenez, né, que aí o escritor deixa em Hebreus 10, no finalzinho, essa visão de que, opa, Deus não tem parte com aquele que retrocede, que não sabe esperar, né? Porque a fé, ela é um elo. Ela é um elo. Nós temos que entender que fé é elo. E esse elo vai ligar a nossa insignificância à onipotência de Deus. É extraordinário isso, né? Então, ela vai acabar ligando. Nós podemos, até mesmo, muitas das vezes, não conseguir, né? A nossa mente criativa acaba minguando muitas das vezes, né? Mas nós devemos fortalecer esse elo, tá? Para que a gente possa vivenciar algo que a gente quer muito, que a gente almeja, que é isso que a fé vem trazer para a gente. Então, nós devemos fortalecer esse elo. E como é que a gente fortalece esse elo? Né? Então, com confiança. Deus nos pede confiança, que confiemos, né? Com obediência e com doutrina. E essa doutrina é dada através da palavra. Né? A palavra do Senhor, ela vem aí nos exortar, né? Nos levar a outros níveis, o qual a gente pode sim entender que, com certeza, com convicção, né? Baseado na vida cristã, onde está essa fé, a nossa base, nós podemos sim seguir a outros níveis, tá? E aí a gente também tem que entender o que não é fé, né? Saber o que é fé, a Bíblia fala, né? Ela dá conceito, né? O escritor de Hebreus vem nos dar esse conceito, mas aí o que não é fé, tá? O que não é fé? Fé não é a esperança que olha para frente com anseio, ansioso, né? Às vezes a gente está aqui, a gente coloca, é aquela velha coisa, a gente coloca na mão de Deus e tira da mão de Deus. Né? Dá um segundo, aconteceu qualquer coisa, uma palavra contrária e a gente acaba tirando. Né? Então, fé não é isso. Fé não é um salto no escuro. Fé não é alvoroço. Né? Fé é calmaria, é brisa, né? É esperar e confiar. Isso é fé. E a fé ela vai estar embasada em 3 pilares. Né? A base, que é esse firme fundamento. Tá? A esperança das coisas que se esperam. E a convicção, prova, ato concreto das coisas que ainda não vemos. Né? E aí, como é que está a tua fé? Hã? Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode trabalhar essa fé, essa base, esse firme fundamento? Onde podemos buscar esse firme fundamento? Essa esperança, né? Sempre, sempre através da palavra. É por isso que quando a gente fala sobre confiança, obediência e doutrina, a doutrina ela tem que estar ali, porque a palavra vai começar a nos exigir isso. Essa visão, através de uma autoridade, né? Através de uma grande autoridade que é o nosso Deus, tá? E vai ser através dela, da palavra, tá? E aí nós temos 2 tipos de fé, né? Temos 2 tipos de fé. Quando eu pedi para que vocês pudessem trazer à memória de vocês
a fé, né? Alguma experiência de fé que vocês já tiveram, é para justamente a gente conseguir colocar essa fé no lugar correto. A gente tem a fé natural, né? Sou mãe de 2 filhos, né? Sou mãe de 2 filhos e na minha gravidez eu tinha fé que eles iriam nascer perfeitos, né? E aí vem a nossa consulta, né? E aí a médica vai e marca, né, o horário, o dia do parto, e por fé natural, né? Que é inato aqui a nós, né? Então, ela já nasce conosco, né? Então, a gente acredita que vai dar tudo certo, vai ocorrer tudo bem, não é isso? Então, assim, a gente entra naquela confiança, naquele alívio, porque a gente acredita, sim, porque é natural, é nosso. Vamos lá, estamos dirigindo, e não brinquem, né, por ser mulher, tá certo? Então, a gente vai pisar no freio, né? A gente está pisando no freio, então a gente acredita que aquele freio vai parar, né? Por fé natural, por algo que não é embasado em algo sobrenatural, aquele freio vai parar, tá? Então, isso é uma fé natural. É a gente acreditar que nós vamos sair de casa, nós vamos voltar para casa, certo? Então, essa é a nossa fé natural. Quando a gente vai falar sobre uma fé sobrenatural, que é através de dons do Espírito Santo, a nossa fé ali, ela vai estar acrescentada, tá? Vai estar acrescentada de uma graça maior, de uma experiência maior, de um relacionamento maior com Deus, né? Para que a gente possa realmente ouvir, e isso vai estar além da realidade humana, tá? Então, e aí a gente consegue colocar alguns exemplos dessa fé sobrenatural quando a gente começa um médico, né? A gente nunca vai deixar de fazer o que eles pedem, né? Isso. E a gente começa a escutar, o médico vai prescrever alguma coisa porque você está doente, mas por uma fé sobrenatural, porque aí tem os médicos que dizem que você não vai ficar curado, que você tem pouco tempo de vida, mas por uma fé sobrenatural, por aquilo que a gente espera, mas ainda não vemos, nós cremos e oramos e buscamos e nos relacionamos ainda mais, e aí a gente muitas das vezes nós conseguimos ver uma cura, um milagre, uma aprovação. É nesse sentido de fé. Já pensou lá Pedro, quando o mestre chamou ele para andar sobre as águas, pela fé natural dele, ele iria nadar. Por minha fé natural, eu vou nadar, né? Porque eu acredito que eu chegue lá, eu vou nadar. Mais que tenha temporal, tenha tempestade, eu vou nadar. Mas aí ele diz algo sobrenatural. Vem por cima, andando, né? Então, a gente começa a entender melhor que uma fé natural é naquilo que está ao nosso alcance. Eu sei, eu vou fazer porque é aquilo que eu faço sempre, né? Vou pescar, passei a noite toda e não teve nada. E de uma forma sobrenatural, você tem que chamar, né? Como eles chamaram. E muitas das vezes acontece na nossa vida natural de termos uma situação e aí aquela situação está inerente à nossa posição humana de fazer algo e aí o sobrenatural acontece. Por crermos, né? Por crermos. Então, na galeria dos heróis da fé, né, que está em Hebreus 11, percebe-se que aqueles que creram sofreram. Né? E aí a gente vem trazendo para a nossa vida cristã, né? Porque às vezes muitos aceitam o evangelho, vêm viver através da palavra, mas acreditam que é só vitória, né? É só vitória. Né? E aí a gente vem com a questão dessa hermenêutica, daquilo que está realmente atrelado à nossa palavra, né? Que há sim, vai haver sim, porque Jesus nos instruiu a isso. Ele nos exortou que no mundo teríamos aflições, né? Então, todos aqueles que creram pela fé venceram, tá? Então, qual é, afinal, a vantagem de carregar a promessa? Né? Ambos os testamentos afirmam que o justo vive pela fé. Ela é esse sentido, ela dá esse sentido a nós. Ela é como uma chave mestra
de que pode sim abrir portas e toda sorte de bênçãos, material, física e espiritual. Somos seres tricotômicos. E nós entendemos isso, né? E a gente só consegue repassar, viver, trazer isso à nossa memória e poder compartilhar isso quando verdadeiramente estamos firmados naquele que nos prometeu, né? Então, o crente aqui, ele tem que possuir genuinamente, né, essa fé, convencido de todas essas coisas dia após dia, né? Trazendo à memória, como diz Jeremias, a esperança. É nessas memórias, na memória do qual você foi curado, na memória daquele que você orou. E o escritor de Hebreus aqui também, eles apresentar um relato histórico do povo de Deus, mostrar esses personagens que venceram pela fé, recomendar que permaneçamos na fé, firmes, embasados, arraigados, seguindo o exemplo desses cristãos. Tá? Então, a gente consegue entender que tudo que o escritor de Hebreus trouxe para nós é que possamos viver esses tipos de fé, não mais simplesmente de qualquer forma, de qualquer jeito, de boca para fora, mas vivenciá-los na sua essência, de entender que, como Deus nos pede, quando Ele nos pede um culto racional, Ele sabe aquilo que pode ser feito. E quando a gente está racionalmente vivendo a fé, a gente também vai conseguir entender que muitas das promessas não vão ser atingidas. Porque a maior promessa, quando a gente entende isso, quando estamos racionalmente vivendo e trazendo, né, Deus, não Deus para o nosso mundo, mas nós chegamos até o mundo, né, até o nível de fé maior, a gente começa a entender que o maior milagre, a maior promessa, ela já foi feita, né? Foi para a nossa salvação que Cristo se deu na cruz, por mim e por você. Verdade? Então, nosso fundamento deve estar arraigado nisso. Orlando Bayer vai dizer: fé é confiança na lealdade, no saber, na veracidade de alguém. E quem não, né? Tem a fé naquele que vai falar, naquele que vai trazer para a gente uma palavra de fortalecimento, de vida. Ele realmente vem trazer isso: esperança, certeza. Se é o que se espera, foi prometido pelo Senhor, certamente nós almejaremos e nós alcançaremos, né? Quando a gente traz a visão de confiança, obediência e doutrina, né? A gente vai ver aí que em muitos dos momentos a gente se depara com riscos, mas a gente crê. Não é uma coisa, né? Que aí é uma outra situação dos riscos. Vou deixar minha casa aberta, né? Porque eu creio que tem um anjo aqui na frente da minha porta e ele não, ladrão nenhum vai entrar. Vou deixar meu carro no estacionamento e eu creio, né, que nada vai acontecer. Não é isso. Isso não é fé, tá? É realmente nós crermos e fazermos, colocarmos em prática. A fé vem pelo ouvir, e essa escuta, ela não deve ser simplesmente um ouvir, mas ela deve ser uma escuta, não deve ser algo mecânico, deve ser algo praticado, tá? Sabermos aonde vamos estar colocando nossos pés, tá? E aí, teve aqueles que morreram na fé, como muitos hoje morrem na fé. Todos os homens e mulheres identificados pelo escritor sagrado como aqueles que morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. Está em Hebreus 11, 13. Tá? Não morreram pela fé, na fé, mas na fé, crendo em Deus até o seu último respirar. Quando a gente fala sobre isso, desse morrerem na fé, a gente vê que não é simplesmente, é como Deus conosco, né? Quando Jó também passou por toda aquela situação dele olhar e dizer assim: eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu ando com ele. Então a gente consegue visualizar que havia uma fé natural
e ele conseguiu vivenciar esse sobrenatural, porque ele está conosco, né? A gente vê que as promessas foram vistas de longe, mas a promessa maior é de nos encontrarmos na eternidade. É de sabermos que alguém que está em Cristo, né, que está em Cristo, Cristo está nele, nós sabemos que nós vamos nos reencontrar na eternidade. Essa é a promessa maior. Tá? Então, Abraão, assim, acreditando, obedeceu a Deus. Moisés renunciou aos tesouros e prazeres do Egito. Homens e mulheres de fé do passado viveram no tempo futuro, né? Viveram, conseguiram acreditar, conseguiram se doar, sabendo e crendo naquele que prometeu. Por mais que não chegasse na promessa, mas a maior já foi feita. Já foi realmente o tetelestai, já foi consumado. E é isso que nós devemos ter hoje, né? Às vezes nos pegamos em músicas, em palavras, e o cuidado que temos que ter aonde nós vamos, a quem nós ouvimos, por conta disso. Porque às vezes são pessoas que nos conhecem e aí lançam uma promessa para você, como vindo da parte de Deus, e aquilo não acontece, e você se entristece com Deus, mas aí você não foi na fonte que é a palavra, que é a Bíblia, que ele fala, que eles esperavam uma pátria. Em Hebreus 11, 14 ao 16, vai dizer assim, eles esperavam uma pátria melhor, definitiva, futura, na qual seriam aclamados por Deus, que já lhes havia preparado uma cidade. Então, quando a gente consegue entender isso, quando a gente consegue visualizar, vislumbrar essa promessa maior, não há nada na Terra. Acaba sendo uma fé natural, não há mais nada na Terra que a gente possa esperar, não é? Humanamente falando. E aí, quando a gente traz essa nossa vida cristã espiritual à tona, a gente começa a ver que Deus quer sim nos abençoar demais, conceder-nos milagres pela fé, né? Sempre pela fé, e a gente conquistar isso aqui, mas sabendo que o maior milagre, né? Que em fé nós conseguimos alcançar a maior promessa é que vamos sim, estamos sim às portas de uma pátria maior e melhor. Né? Agora, para o ponto 3, a gente já vai chegando aí no ponto 3, a gente vai falar sobre esses homens do quais o mundo não era digno. A gente começa a perceber que muitas das vezes, e a gente acaba falando isso, né? Acaba trazendo isso na nossa vivência, né? Quando alguém muito querido se vai, que é uma pessoa de oração, que é uma pessoa, né, que a gente, né, é muito bem quisto, e a gente diz que eles não serviam para esse mundo mais, não é verdade? Então, os homens dos quais o mundo não era digno, os heróis da fé lutadores, né? Aqueles que lutaram até o fim, aqueles que não retrocederam, né? Os heróis da fé que foram martirizados, os exemplos marcantes de fé. E aqui a gente pode ver alguns deles, tá? Quando a gente vê aqui, quando ele diz, as figuras heróicas de Israel, que venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Né? Então, a gente vê Sansão, Davi, Daniel. Neutralizaram a força do corpo, como Ananias, Misael e Azarias, e escaparam ao fio da espada. Quando a gente vê aqui sobre Ananias, Misael e Azarias, então, muitas das vezes a gente vê a questão da fé, esses heróis da fé, a gente sempre, né, escuta sobre Davi, sobre Daniel, Abraão, né? Mas aí a gente vê que tem aqui esses lutadores que venceram contra si mesmo. Quando Daniel não quis, ele jejuou, ele lutou por fé, né? Em si, né? Ele lutou por si. Quer dizer, eu não vou comer das iguarias, eu não vou estar
ali, eu não vou me prostrar por fé em Deus, naquilo que ele cria, naquilo que por doutrina, tá? Por doutrina ele cria, ele obedecia, ele confiou, tá? Quando a gente vai falar sobre Ananias, Misael e Azarias, né, que estavam ali, que também não se prostraram. Então, eles lutaram contra eles mesmos. Muitas das vezes, o nosso eu quer algo que é inerente, né, à nossa fé. E aí é aquela briga, né, da carne contra o espírito. E quanto mais o nosso espírito estiver firmado, forjado nessa fé, nós conseguiremos fazer coisas tão grandes e tão maiores como a desses homens, porque elas servem de testemunho. É sempre aquela história: se eles conseguiram, nós conseguimos também. A questão é: quais são as estratégias que estão sendo utilizadas? Quais são as armas que estão sendo utilizadas? Né? Jejum, a oração, a obediência, né, às autoridades, tá? Quando a gente fala sobre esses heróis da fé martirizados, vai dizer assim: a verdadeira fé atravessa toda barreira terrena. Sua força não está em provas visíveis ou em libertações miraculosas. Nesse sentido, ela transcende a necessidade de qualquer auxílio sensorial. Aqui, nessa barreira terrena, são coisas que se veem, né, situações que permeiam, né, nossa vivência cristã e que, por muitas das vezes, não conseguimos identificar, né, essa supremacia da fé. E a gente consegue, por entrega total da nossa vida, da nossa vivência, ele trazer aqui, ele aludir aqui a homens e mulheres que foram salvos, né? Que foram salvos, tiveram como salvo das suas vidas ao renunciar à sua fé. Né? Então, muitas das vezes, hoje, quando a gente diz que não fazemos, não compactuamos com algumas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, nós somos hoje bloqueados, né? Eu acredito que hoje nós aí, esses heróis da fé, no título de hoje, seriam os bloqueados, né? Seriam aqueles heróis de fé bloqueados da mídia, né? Que aí vão trazendo e vão tirando, vão querendo nos tirar de cena, né? E aí nós trazemos, nós como mulheres de fé, mulheres cristãs, né? Que devemos sim, quando eu falo que primeiramente sou mulher, sou esposa, sou mãe, isso vai impactar. Quando nós nos colocamos diante de uma mulher de Deus, nos colocamos, né, como mulher de Deus, então isso muitas das vezes vai impactar, né? E a gente vê hoje muita gente sendo cancelada, sendo retirada do campo de trabalho, sendo demitida, simplesmente pela sua fé, né? E aí a gente continua tendo fé ou a gente retrocede? Quando a gente é excluído daquele local, né? Os jovens são excluídos ali daquele local, da sua faculdade, do seu grupo ali de colegas num curso, né? Na escola, o que fazer? Né? Porque eu acredito que hoje estamos tendo heróis da fé e esses heróis da fé também martirizados por essa visão do mundo hoje, né? E a gente também vai ver aí exemplos de fés, de marcantes, né? Exemplos marcantes de fé, como Enoque, né? Que foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque o Deus o trasladara. Né? E aí Hebreus vai rememorar essa fala, né? Que ele foi trasladado, ele andou com Deus, né? Ele andou com Deus. E aí a gente vê que em todo tempo não é o local, mas aquilo que nós realmente assumimos para a nossa vida dia após dia. Né? Quem tem sido você? Qual o seu exemplo de fé? Qual o meu exemplo de fé? Né? Como diz aí no mundo secular, né? Eles falam aí que o exemplo arrasta, né? É um ditado, né? Popular. O exemplo arrasta, mas é isso mesmo. O exemplo deve arrastar. Infelizmente, hoje,
Por mais que se fale, por mais que se diga, têm sido exemplos errôneos. E onde é que nós estamos para impactar com exemplos marcantes de fé? Né? Por isso que ele fala sobre esse testemunho. O escritor de Hebreus, quando ele finaliza o capítulo 10, ele traz para o capítulo 11, ele está finalizando uma página dizendo, temos testemunhos. E eles não retrocederam. Eles não retrocederam. Né? Então, nós também não devemos retroceder. Também temos Abraão, aquele que soube esperar, né? Aquele que buscou esperar em Deus, soube esperar, vivenciou isso, trouxe isso à sua vida, né? Diariamente. Quando a gente fala sobre fé, e eu trago mais uma vez essa visão de confiança, de obediência e de doutrina. A gente realmente conseguir sempre juntar esses três pilares, né? Embasados no firme, né, fundamento, que é a nossa base, nessa convicção e na esperança. Porque só espera quem tem esperança de conquista, de grandes coisas, coisas maiores. Não é verdade? Muito interessante o que o nosso comentarista, né, pastor Zizé Alguns colocou aqui. Ele obedeceu e confiou no Senhor, apesar da fome, do perigo e da demora no cumprimento da promessa, e foi fortificado. Por isso que essa questão, tá? E aí eu vou falar a questão de pessoal que diz que vai, não estou cansado, vou assistir a igreja pela internet. É muito bom quando você realmente tem uma justificativa plausível, né? Está trabalhando, não pode ir, então vou ligar lá na DVEC e vou assistir o culto, né? Vou assistir uma palavra. Mas quando nós falamos sobre pessoas que estão em sã saúde, em sã consciência, estão, né, aí com tudo para poder ir lá no culto, levando um culto racional a Deus, e você não faz, aí ele está falando aqui, ó, né? Nós somos fortificados. Ele foi fortificado porque ele estava sempre em conexão, relacionamento com Deus, né? E aí nós, enquanto igreja, precisamos estar juntos, né? Não tem como o braço, né, andar sozinho por aí, né? Você encontrar um braço por aí sozinho, você vai se assustar, não é verdade? Por quê? Porque enquanto membros devemos estar assim que somos fortificados, né? Por uma palavra, pelo Espírito Santo de Deus que está em nós, e naquele momento que existe uma palavra, que é dada uma palavra, a nossa fé é ligada, é reacendida, ela é fortalecida. E só assim a gente consegue passar por fome, por intempéries da vida, por perigo, por riscos, porque estamos arraigados, estamos sendo fortificados através da doutrina, através da palavra de Deus, né? E o 3.3.3 que diz, Moisés, aquele que viu o invisível, né? E ele vai dizer assim, Hebreus combina a firmeza da fé com sua recompensa, invisível, quando diz que Moisés, porque ficou firme, como vendo um invisível. Total definição de fé, né? Crermos, né, que ainda não aconteceu, mas é aquilo que nós esperamos. Nós esperamos um final melhor, nós esperamos a vinda de Cristo. Não tem algo melhor e nem maior que isso. E é por isso que aqui ele traz essa firmeza de fé. Nós temos que estar firme. E a gente só está firme quando estamos embasados, né, em um fundamento. Né? E que fundamento é esse? Então, temos que ter cuidado aonde vamos, por onde passamos, com quem nós conversamos, porque, infelizmente, vão ser alguma dessas situações alencadas em formas errôneas que vai sim vai fazer-nos minar e minguar a nossa fé e, consequentemente, coisas que nós esperamos, como o povo do Egito, né? Poderia ter passado, né, pouco tempo, e aí passou 40 anos ali
porque não soube esperar, não confiaram. Né? Então, nós agora já adentramos a uma conclusão, né? E eu não poderia deixar tirar nenhuma vírgula da conclusão do nosso comentarista, que é extraordinária, é espetacular. Diz: a fé frequentemente requer a convicção de que Deus pode realizar o que parece impossível. A ênfase da Epístola aos Hebreus é esta: não vivam em função daquilo que o mundo lhes promete hoje. Né? E a gente, mais uma vez, vai trazendo à nossa mente que é o mundo de hoje que tem cancelado pessoas pelo que nós pensamos. Nós acreditamos por fé do que a Bíblia nos traz e nos fundamenta. Né? Então, vivam para aquilo que Deus lhe prometeu, que é o que o mundo quer nos tirar da visão daquilo que Deus nos prometeu, para que nos percamos em momentos efêmeros aqui. Então, vivam para aquilo que Deus lhe prometeu para o futuro. Sejam estrangeiros e peregrinos nesta terra. Caminhem pela fé, não segundo as aparências. A Epístola aos Hebreus, talvez mais do que qualquer outro livro no Novo Testamento, convida-nos a perseverar na fé e a percorrer a carreira com firmeza. O escritor sagrado lembra-nos que muitas pessoas insistiram, mesmo quando as promessas de Deus pareciam infinitamente distantes. Ele lembra-nos também de que o próprio Jesus não era estranho ao sofrimento. Tudo ele passou aqui porque ele veio como 100% homem, 100% Deus. Mas ele cria naquele que o mandou, que o enviou e lhe deu algo para cumprir. Isso é fé, é acreditarmos, é crermos, é continuarmos confiando, obedecendo e ouvindo a palavra, sempre nos doutrinando através da Bíblia Sagrada. Agradeço a Deus pela oportunidade, louvado seja o nome dele, por nos colocar de pé todos os dias, que é por fé e não por vista, que aqui estamos. Deus nos abençoe.